ninguém se sentisse só, mas a coisa é bem diferente. De repente lembro da mulher de Ló. E aí galera, Adoração Agosto 2012, mais uma noite maravilhosa, mais um final de semana gostoso na presença do Senhor, adorando e comemorando os 70 anos da nossa igreja, a Igreja Batista em Perdizes. Estou aqui com Gerson Borges, pastor, músico, compositor, viajante, voador de asa delta, um homem de Deus que ministrou ao nosso coração nessa noite. Queria agradecer em nome da igreja, foi uma bênção estar com você aqui. E queria começar esse papo, como eu falei agora há pouco com você, falando sobre saudade, sobre relacionamento, sobre amor, o texto que o Darcy usou hoje, sobre amor, sobre relacionamento cristão. Eu queria falar contigo nesse âmbito sobre a adoração, como um relacionamento, como tem esse chavão de que a adoração é um estilo de vida. Eu queria que você versasse um pouquinho sobre isso. Ok. Bom, primeiro eu preciso dizer que é um prazer enorme, uma alegria verdadeira estar com vocês aqui, uma igreja muito acolhedora, foi muito bacana essa noite, tudo funcionou, foi uma bênção, eu me senti muito edificado pela palavra do Darcy também, trouxe músicos fantásticos aqui para me ajudar. Eu penso que quando a gente fala de louvor e de adoração, a gente mistura um pouco as coisas, não quero fazer teologia aqui nesse papo, mas o louvor no contexto do Antigo Testamento, de Israel e da igreja, sempre teve a ver com falar bem de Deus, por meio de palavras, de orações e de canções. O livro dos Salmos é, portanto, essa coletânea, esse cancioneiro de poemas dedicados a Deus. E a gente falou aqui hoje sobre essa verdade do coração, né? Você citou aí sentimentos. Os Salmos contêm todos os sentimentos humanos, todo e qualquer sentimento humano, qualquer afeto humano, de tristeza a raiva, de celebração a medo, estão nos Salmos. Você tem uma oração lá para cada tipo de sentimento. O teólogo da Reforma, o João Calvino, dizia que os Salmos são a anatomia da nossa alma. Agora, a adoração, de fato, é muito mais do que música, porque a palavra usada no Novo Testamento é proskuneo, que significa ajoelhar-se diante de alguém, prestar reverência a alguém, render-se a alguém. Então tem gente que fala bem de Deus, mas não se rende a Deus. Ou seja, louva a Deus, mas não adora a Deus. Tem uma frase que eu gosto, Rafael, que é assim: sem culto na vida, não há vida no culto. Se nos outros 6 dias da semana Deus não fizer parte da nossa agenda, o que a gente faz domingo é uma dramatização patética, oca, vazia, sem sal, sem açúcar, sem vida. Porque sem culto na vida, não há vida no culto. Se nos outros 6 dias Jesus de Nazaré não é Senhor, chamá-lo de Senhor no domingo é mais ou menos como no dia dos namorados, né? O cara não faz nada pela esposa, não é carinhoso, aí falou: meu amor, você é tão especial para mim, né? Com uma rosa murcha de cemitério, assim, daquelas barracas. Deus não precisa disso, Deus não tem carência afetiva e a gente tem que ficar enchendo a bola de Deus. Ele deseja, como Jesus disse para a mulher samaritana em João 4, que ele procura verdadeiros adoradores, gente que viva para ele e o adora inclusive no domingo, inclusive no culto comunitário, na celebração da igreja. Bacana. Dentro disso, da adoração, eu enxergo muito a questão, até que a tua última canção falou, de a gente ser forasteiro e essa saudade de casa. E isso refletir também aqui na nossa vida, porque eu acredito também que a eternidade começa aqui. E eu queria que você desse sua opinião e como você se envolve no sentido de a expansão do reino enquanto estamos aqui. Legal, ótima pergunta. Bacana esse papo, pena que é breve. Eu tenho 43 anos, eu sei que não parece 53.
mas há mais de 20 anos eu me dedico ao ministério, prefiro falar ministério do que carreira, porque até trabalhei como músico profissional, mas sempre tive a vertente de usar a música como uma ferramenta para edificação, compor para a igreja, compor para evangelizar, sempre muito conectado com a cultura brasileira, né? Eu ouvi muito a bossa nova e jazz, e estudei violão clássico. Então, assim, a nossa música é uma música maravilhosa. A gente não tem que ficar só importando as influências americanas da nossa etnologia, que é bacana. Eu canto os hinos são preciosos. Tem uma canção Discipulado, de um dos meus discos, Nordestinamente, que eu digo assim: Gonzagão ouvia Caymmi, que inspirou Buarque e Jobim, os baianos todos e o time dos mineiros. Foi sempre assim que se fez a nossa cantiga, a canção do nosso país, com Noel, com o samba da antiga, as cantoras do rádio e Elis. Isso é o pessoal da MPB. E depois eu falo, Rebanhão misturou de tudo, Som Maior bebeu do Tio Sam, Grupo Elo fez seu estudo, VPC olhou para o amanhã, o Guilherme, o Jorge, o Pimenta, o Bomilca, o Héder, o João, Aristeu e mais de 40 imitei. Eu não tive opção. É uma canção chamada Discipulado. Eu estou falando isso para dizer que eu uso a música para edificação. Eu sou pastor titular de uma comunidade na tradição batista, de uma igreja de confissão batista em São Bernardo do Campo. Mas eu continuo cantando, viajando, fazendo palestras para músicos. Nós temos muitos músicos na nossa comunidade, muitos artistas. E eu tenho... Você fala nessa perspectiva, como é que você coloca a sua música a serviço do reino de Deus? Eu tento fazer uma música para a igreja que eu possa cantar lá fora. E uma música para cantar lá fora que possa cantar na igreja, como aconteceu hoje, não é? E também no contexto da missão integral. Agora mesmo eu estou começando um projeto de reunir músicos e fazer ações de bondade pela cidade, pelo ABC, a partir dos recursos. E porque tem um monte de músico aí ganhando dinheiro, vendendo, não é o meu caso, vendendo centenas de milhares de discos, mas que não percebe um compromisso que essa popularidade, compromisso não, a responsabilidade que essa popularidade traz consigo. Acabei de voltar de uma viagem no Maranhão, no interior do Maranhão. Agora, no ano que vem, eu vou para Albânia, num congresso de adoração de uma igreja que nós plantamos lá com alguns missionários. Eu me defino como musiconário. A ferramenta que Deus me deu para fazer missões é isso aqui, o meu violão. E é isso. A gente tem que fazer tudo para a glória de Deus, inclusive cantar na igreja. Okay. Para finalizar, legal. Você citou que é pastor titular de uma igreja e isso ficou... Eu gosto muito de saber como cada pastor, que também é músico, lida com a questão dos compromissos, né? Porque você tem uma igreja local para tocar e também tem alguns compromissos de estar, por exemplo, hoje aqui, em outros dias em outros lugares, às vezes viaja, enfim. Como você lida com essa situação? A nossa igreja, quando eu fui ordenado e ela me convidou para assumir o pastoreio da igreja efetivo, ela já sabia desse meu perfil itinerante. Então, eu me ausento um final de semana por mês do convívio da igreja, mas alguns sábados e alguns domingos à noite, eventualmente, nós fazemos tudo pela manhã na nossa igreja. Escola bíblica, culto, a gente faz tudo pela manhã. Então, eu tenho uma agenda mais flexível assim. E nós temos uma equipe pastoral que me dá suporte, que me dá apoio. Eu sou um missionário enviado pela igreja, mas durante a semana eu vivo intensamente a vida da igreja, visitando, dando curso para noivos, discipulando, indo no hospital, batizando, enfim, é o trabalho pastoral, aconselhamento pastoral. Eu diria, tem gente que fala assim, a ênfase da tua música é a arte. Eu digo, não, a ênfase do teu ministério pastoral é a arte. Eu digo, não, a ênfase do meu ministério pastoral é o aconselhamento, é a direção espiritual. Eu me sinto tão bem no gabinete pastoral ou numa padaria conversando com alguém, com um casal, quanto eu me sinto aqui tocando, né? Se eu deixar de ser músico, eu fico incompleto. Se eu deixar de ser pastor, eu fico mal. Então, eu sou um pastor que é músico. Mas isso aí é o seguinte, é complicado porque boa parte dos pastores não entende nada de música, né? E boa parte dos músicos não querem saber de Bíblia. Então eu tento fazer um casamento aí nesse sentido. Mas tem outros, tem o Nelson Bomilca, Josué Rodrigues, o Guilherme Quer e tantos outros que eu poderia citar aqui. O Edilson Botelho, eu estava tentando lembrar do Edilson, que é irmão do Estênio Márcios. São pastores que são músicos que são pastores. Rafael, obrigado, uma oportunidade bacana de conversar sobre esses assuntos aqui, gostei.
Obrigado a você, bênção sempre. Deus abençoe e você conheça mais o trabalho do Gerson. Esteja com a gente já só tem mais um final de semana de adoração agosto 2012. Entra no nosso site, entra no nosso Facebook e vai acompanhando o que a gente vai produzindo por aí. Deus abençoe Gerson. Ficamos por aqui, valeu. Bacana. Obrigado. Pô, foi legal, né?